Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, aqui no canal Exatos Minutos. Galera, vamos fazer uma gravação sobre a lei de Kirchhoff, tá? Vamos falar de circuito bem simples, essa parte introdutória, vamos falar da primeira lei, vamos falar da segunda lei, o que é um ramo, o que é uma malha, o que é um nó, tá certo? Então vem comigo nessa aula que nós vamos começar a explicar para você após a vinheta. Bem, galera, como nós comentamos com você aqui na nossa tela, ó, então vem com a gente aqui explicar para você, primeiramente, os elementos de um circuito elétrico. Vamos lá, então, nesse exato momento. Então, olha só, galera, já colocamos aqui para você uma representação de uma resistência, ó, e nesse caso isso é um resistor. Então, o que que acontece? A partir de agora, no elemento de um circuito, toda vez que não aparecer, você vai identificar que a corrente ela vai fluir sempre do maior potencial para o menor potencial, ou seja, ela entra com uma certa quantidade de energia e sai com uma certa quantidade de energia. Então, ela entra com uma quantidade de energia maior, tá? E sai com uma quantidade de energia menor. Mas, professor, se a corrente ela mudar, nesse caso também você muda a associação da entrada da corrente naquele resistor. Então, a princípio, é necessário que possamos entender, você vai ver que vai aparecer resistores, vai aparecer geradores, vai aparecer também receptores quando a gente estiver trabalhando, quando nós estivermos trabalhando a parte de circuito lá na lei de Kirchhoff, tá? Então, essa parte introdutória é importante para que você, aluno, possa entender legal. Você tira da corrente. Então, em um resistor, já sei, professor, ele entra com uma certa quantidade de energia, ou seja, potencial maior, e sai com uma quantidade de energia menor. Isso que nós chamamos de efeito térmico da corrente elétrica. Beleza? Tranquilo? Então aqui ele mostra para você legal. Só baixar um pouquinho aqui para que você possa entender. Tá aí, ó, bem enquadrado aí para você. Certo? Beleza? Então vamos lá mostrar para você outros elementos que vai aparecer lá no nosso circuito. Então, galera, em resumo, como nós comentamos lá para você, a corrente ela vai entrar sempre polo positivo e um terminal positivo e vai sair com um terminal negativo. Então, esse é o caminho da corrente elétrica que ela vai percorrer, tá certo? Então, provoca o efeito lá que nós chamamos para você de efeito Joule. O efeito provocado a partir da corrente elétrica, beleza? Então, galera, aí mostro para você justamente as definições de nó e malha. Para que possamos entender legal a lei de Kirchhoff, a gente precisa entender o que é um nó e o que é uma malha. O nó é nada mais nada menos do que seria caminhos que a corrente elétrica ela vai percorrer. Então, vamos colocar um exemplo aqui para que você possa entender. Já está até aqui o exemplo, né? Então, você tem aqui esse ponto aqui que ele chamou para você de nó A. Você pode averiguar. Nesse nó você tem aqui dois caminhos que a corrente elétrica ela pode percorrer, né? Então essa corrente elétrica que eu vou chamar aqui de I, então ele pode vir para cá e ele pode ir para lá, tá? Ou seja, essa corrente aqui que eu vou chamar de I1, ela se dividiu em duas correntes, tá? Se dividiu em duas correntes nesse caso, tá certo? Então, a partir de agora, quando aparecer um caminho onde essa corrente elétrica ela consegue dividir, ela vai percorrer outros caminhos dentro do circuito. Quando você tem dois nós consecutivos, no caso seria A e B, nó A e nó B, você diz que isso aqui seria o quê, pessoal? Isso aqui é nada mais nada menos do que um ramo, tá? Do que um ramo nesse caso. Então, o ramo é quando você vai ter dois nós seguidos. Tranquilo? Então, vou mostrar para você aqui em um circuito aqui agora, ó. Só um momento. Olha lá. Então aqui nesse circuito aqui ele mostra para você, olha. Você tem um nó aqui, né? Outro nó aqui embaixo, ó. Pessoal, aqui no canto, posso dizer que é um nó? Lógico que não. Porque se você levar em consideração esse percurso, a corrente que vai estar percorrendo esse circuito, uma parte vem para cá. Não esqueça que isso aqui é uma resistência. Já falamos para você que a corrente sai com uma quantidade de energia maior e entra com uma quantidade de energia maior e sai com uma quantidade de energia menor. Mesmo caso aqui, ó. Então aqui positivo e negativo. Então imagine que aqui fosse o caminho dessa corrente. Repara que a corrente ela está indo
maior potencial para menor potencial. Quando você faz isso, isso seria o que? Um receptor. Tá? Pinguinho lá em cima, isso seria uma força eletromotriz. Por que, pessoal? Porque você está caindo a tensão. Então, toda vez que você tem uma queda de tensão, isso é um receptor, tá bom? E a corrente está percorrendo aqui de novo, ó. E aí você tem essa corrente aqui que passa para cá, novamente, ó. Mais e menos, ó. Tá certo? Então aqui a corrente, ela está percorrendo aqui esse trajeto aqui, né? Essa corrente aqui que a gente chamou, vamos chamar aqui de corrente T, que seria a corrente total. Então isso aqui vai ser o I1 e esse nosso amiguinho vai ser o I2. Então quando ele passa aqui, ó, repara que ele está indo do menor para o maior. Então quando você tem o seguinte trajeto dessa corrente. Quando ela vai do menor para o maior, significa que a corrente ela está tendo o quê? Ela entra com uma quantidade menor de energia e sai com uma quantidade maior de energia. Então significa que ela está tendo um aumento de potencial, um aumento de tensão nesse caso. Então, como ela tem esse aumento de tensão, isso aqui será um gerador, tá? E vai percorrendo. Chega aqui, né? Aqui, positivo e negativo, ou seja, entra com uma quantidade de energia maior e sai com uma quantidade de energia menor. Então, você pode perceber que na corrente elétrica independe o trajeto que ela vai percorrer pelo resistor. Ela entra com uma maior energia e sai com uma quantidade de energia menor. E quando chega bem aqui nesse nó que ele chamou de E, o que aconteceu, professor? Ela volta a ser a corrente total. Não esquecendo que essa corrente aqui total, ela é a somatória de I1 e I2. Tá? Então, o que nós acabamos, na verdade, de pronunciar seria a primeira lei de Kirchhoff. Então, a primeira lei de Kirchhoff significa que a quantidade de corrente que entra em um circuito, ou seja, o caminho que ela vai percorrer, ela acaba se dividindo, ou seja, a quantidade que entra vai ser a mesma quantidade que vai sair, pelo princípio de conservação das cargas elétricas. Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff que nós temos que comentar com vocês, ó. Então, ele mostra aqui para você, só um momento. Então, olha lá. Então, ele mostra para você. Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff que nós falamos, utilizando o princípio de conservação das cargas elétricas. Mas por que, professor, cargas elétricas? Porque você tem movimento de cargas. Quando você tem movimento de carga, lembrando que isso é o princípio da corrente elétrica, tá bom? Então, já mostramos para você questão de um resistor, questão do gerador. Lembrando que no gerador, você tem um aumento de alta tensão. Já no receptor, você tem uma baixa tensão nesse caso. Você tem uma redução da tensão elétrica, tá? Então ele mostra para você, ó, a quantidade de corrente que entra nesse nó vai ser a quantidade de corrente que vai sair, tá? Então aqui ele fala para você que está chegando duas correntes, que ele chamou de I1 mais I2. E aqui seria, vamos chamar aqui de 3, para não confundir, tá? Vai ser a quantidade que vai sair, que seria o I3, tá? Então a quantidade de corrente que entra vai ser a quantidade de energia que vai sair. Então esse é a primeira lei de Kirchhoff que a gente tem que comentar com você, tá bom? Beleza, é isso aí. Então aí você já sabe como identificar o que é um nó e o que é um ramo. Ramo, só recapitulando, é quando você vai ter o que, pessoal? Quando você vai ter dois nós consecutivos, você vai ter o que eles chamam ali de ramo, né? Vamos só mostrar aqui para você novamente, aqui na nossa tela. Então tá aí, ó. Então quando você tem lá o E e B, você tem nesse contexto aqui seria nesse caso seria um ramo, tá? Professor, o que seria uma malha? Como nós comentamos com você lá em cima, ó. Repara que aqui, professor, isso aqui não é um nó, mas você pode tirar aqui no canto uma referência. Se você começa no ponto A e você tem a seguinte prescrição, o A, o B, e o E e o F, e termina no A, isso é uma malha. É um circuito fechado que você começa naquele ponto e finaliza no mesmo ponto. Se você levar em consideração aqui o ponto B, ó, aqui nesse ponto. Então começa em B, você tem o seguinte segmento, ó. Você tem o seguinte segmento, B, C, D, E, e termina no ponto B. Esse aqui seria uma outra malha, tá? E você tem a maior, né? Que seria essa aqui, ó. A, B, C, D, E e F e termina no A. Então seria, no caso, uma malha maior. Galera, uma coisa que é interessante aqui,
que você possa entender o que é uma malha, porque se caso, por exemplo, nos seus cálculos você estiver utilizando, professor, a corrente lá deu negativa, vamos imaginar que fosse aqui o I1, vou ter que apagar todo o cálculo que eu fiz. Não precisa. Por quê? Porque você basta inverter o sentido da corrente, porque o módulo dela que você achou, você só errou foi o sentido, tá? Que existe uma coisa que nós chamamos de convenção que você adota a corrente, sentido horário, sentido anti-horário, tá bom? E muito cuidado quando você estiver passando pela corrente, quando você tem uma tensão. Aquela tensão ela pode ser um gerador ou ela pode ser um receptor, tá? Quando você tem de maior potencial para menor potencial, isso é um receptor. Quando você tem um aumento de tensão, ou seja, de menor para maior potencial, isso é um gerador. Muito cuidado isso quando nós estivemos lá nas nossas questões comentando com você, tá bom? Beleza. Então, nesse contexto, podemos utilizar o enunciado da segunda lei de Kirchhoff, que também é chamada de lei das malhas. A lei das malhas, ele mostra para você na sua tela, que ele mostra as definições, somente que está de vermelho. O que acontece, professor? Que a somatória das tensões, ela tem que ser uma somatória igual a zero. Como assim, professor? Não entendi. Em outras palavras falando, a tensão que você escolhe, que você escolherá como referência, as outras fontes, a somatória delas tem que ser igual à fonte principal, que forneceu, nesse caso, a energia para o circuito. Uma coisa que é interessante aqui entendermos, primeiro ponto, que na primeira lei de Kirchhoff, que a gente, para que você possa utilizar a referência, primeiramente circuito, ele pode estar em série ou uma associação mista. Tá? Uma associação mista quando você tem circuito em série e em paralelo. Um circuito tem que estar em associação mista ou em paralelo para que você possa aplicar a primeira lei de Kirchhoff. Já na segunda lei de Kirchhoff, você aplica o circuito, ele tem que estar em série. Ou uma associação mista para que você possa aplicar a segunda lei de Kirchhoff, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui para mostrar para você na prática, ó. Então nós temos essa aplicação aí, ó. Essa aplicação ele mostra que nós queremos a tensão que passa aqui que ele chamou aqui de R2. Tranquilo? Então é o que nós vamos resolver agora e mostrando para você que a somatória, se você levar em consideração, por exemplo, aqui ele está mostrando que a corrente está no sentido anti-horário. Então eu posso afirmar que isso aqui é um gerador, porque você está tendo o quê? Um aumento de tensão. Como você está tendo aí um aumento de tensão, nesse caso, vamos achar as tensões em série que passa nas 4 resistências, nos 4 resistores, e você vai ver que a somatória tem que bater a referência nesse caso em cima da tensão principal. Professor, e se a tensão se a corrente ela fosse no sentido horário? Se caso a corrente for no sentido horário, você percebe que ele está indo de maior potencial para menor potencial. Como ele está indo de maior potencial para menor potencial, então nesse caso você está tendo uma redução da tensão elétrica. Então esse aí seria o quê? Um receptor, exemplo, seria o ventilador, tá? O ventilador você tem uma redução da tensão para que ela possa pegar essa energia elétrica, transformar, nesse caso, em energia mecânica, tá bom? Vamos lá então. Olha só, galera, vamos aqui aplicar a segunda lei de Kirchhoff, nesse caso seria para a gente calcular a tensão lá que passa no R2. Nesse caso a gente vai além, vamos calcular a potência dissipada, enfim, vamos lá. Que passa nesse caso aqui no resistor, nessa resistência aqui de 4 ohms. Vamos lá então. Lembrando que a somatória das tensões tem que ser igual à somatória das tensões tem que ser igual à tensão da fonte principal, que nesse caso aqui seria 50 volts. E nós adotamos nesse caso o sentido anti-horário, ou seja, você está tendo um aumento de tensão. Aumento de tensão, isso seria o que? Um gerador, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente, professor, eu não tenho essa corrente total. Para mim calcular essa corrente total, eu preciso calcular a resistência equivalente do circuito. Lembrando que em série você soma todas as resistências, todos os resistores no caso. Vamos somar. Então tenho aqui 7, mais 4, mais 7, mais 7. Lembrando que, como nós comentamos com você, ó, a corrente ela flui sempre de maior potencial para menor potencial no resistor, ou seja, ela entra com uma quantidade de energia maior e sai com uma quantidade de energia menor. Então você tem aqui novamente, ó, sai com uma quantidade de energia maior e sai com uma quantidade de energia menor. E assim vai, ó. Então ela flui aqui, ó, positivo e negativo já tá, entra com uma quantidade de energia maior e sai com uma quantidade de energia menor. Então,
Isso aqui é uma conversão que adota porque você tem uma redução no resistor da corrente elétrica, porque uma parte dela, perdão, energia nesse caso, porque você tem ali o efeito térmico ou o efeito provocado pela corrente elétrica, tá bom? Vamos lá então. Somando aqui, você tem a resistência equivalente, vai ser igual 7 mais 7, 14, com mais 7, 21, com mais 4, 25 ohms. Então, essa é a nossa resistência equivalente do contexto. Então, já achei aqui, ó. Então, vou calcular aqui utilizando a lei de Ohms. Nesse caso, como é um gerador, vou utilizar o Ezinho. Posso utilizar o professor? Pode, né? Mas vou colocar o Ezinho porque nesse caso é um gerador. Igual a resistência equivalente do circuito vezes a corrente total. Lembrando que em série a corrente ela é a mesma para todo o circuito, tá? Para todos nesse contexto aí. Vamos lá. Então aqui vai ser 50 igual 25 vezes a corrente total. Então 25 desce, então ficará assim, ó. Corrente aqui vai ser 50 dividido por 25, então isso aqui vai me dar 2 amperes, tá? 2 amperes. Agora sim a gente consegue calcular a resistência total. Então a resistência total, nós teremos o seguinte, ó. Vai ser, vamos calcular aqui, para cada resistor, atenção. Então U de RI vezes a corrente total. Então vai ficar, U vai ser igual a resistência que é 7 vezes 2 que é 14, tá? E aqui eu tenho, olha só, eu tenho 3, 7. Então já sei que eu vou ter o que, professor? 14, 14, 14. Então só aqui eu já tenho 14 volts. 14 volts. E aqui a gente calculou 14 volts, tá? Então já sei que aí vai aplicar legal. Então vamos aqui na nossa situação final, ó. Vamos aqui. Aqui vai ser de 8, é o que ele pediu, né? Que é a pergunta principal do contexto. Então ele quer a tensão, que vou chamar de U2, vezes a resistência 2, vezes a corrente. Vou só sair aqui da frente, que eu estou bem na frente da câmera. Vamos lá então. Então vamos lá. Então você tem aqui o U2 vai ser a resistência daqui é 4 vezes a corrente que é 2. Então isso aqui vai me dar 8 volts. Agora sim, somando todo mundo, ó. Então vai ficar 14 mais 14 mais 14 mais 8. Certo? Então vai me dar 28 com mais 14, 42. E repara que realmente bateu a fonte principal. Essa fonte principal foi de 50 o que, professor? 50 volts que forneceu para o circuito. Então você pode utilizar esse método também para circuito simples. Você aplica aí o conhecimento da lei de Ohms e a lei de Kirchhoff. Lembrando que a primeira lei de Kirchhoff você tem a somatória das correntes, a quantidade que entra tem que ser a mesma quantidade da corrente que sai, tá? E você tem também você tem a segunda lei de Kirchhoff, que é chamada lei das malhas. A primeira é chamada lei dos nós. Galera, a partir de agora você consegue, olha só, você consegue calcular qualquer tipo de circuito, né? Circuito simples, nesse caso, tá? Você consegue calcular utilizando justamente tanto a lei de Kirchhoff, as duas leis, tanto a lei de Ohms, tá certo? Então, lógico, vamos fazer mais exercício. Essa foi a primeira parte, isso é uma parte introdutória, para que você possa entender legal, tá bom? Meu muito obrigado, assista essa aula com calma, com cuidado, né? E anota as observações que nós colocamos aí para você, tá bom? Muito obrigado, ficar com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.